Fala galera, excelente noite. E a pergunta que fica é: tá tudo certo com a sua reserva para que de 7 a 10 de novembro você esteja a bordo do Cruzeiro Mais Que Líder 2025? Haja coração. Excelente noite para todos vocês. A galera já tá chegando aí. Deixa eu acertar esse tripé aqui que deu um trem aqui. Pera aí. Vamos lá, energia aí, hein? Aê, fala Júlio, Mirna, César, Alexandre, tem uma galera já ao vivo aí, ó. Pera aí. O negócio aqui tá tudo certo e agora... Bom, vamos ver. Ótima noite aí, Mirna. Vamos ver se agora vai. Tati Contini, pois é, Tati, é isso, não pode faltar, não tem como. Baita energia aí, mulheres maravilhosas, Angelis. Pega essa energia aí, gente. A Ana Gabriela Toledo e a Laila já estão aqui no backstage. Fala, Irene. Pega essa energia aí, hein. Fala, Gabriel do Cavaquinho. E aí, essa energia a bordo de um cruzeiro. Fecha os olhos e imagina. Vamos lá. Haja coração, amigo. Vamos lá. Trazer Ana Gabriela e Laila. Calma aí, cadê o Instagram? Me ajuda. Aê, Azoa! Olá, boa noite! Olá, boa noite. E aí, como é que... Vamos lá, vamos começar assim. Excelente noite para vocês. Claro, para todos que estão aqui nos ouvindo, nos vendo, mas para Laila e Ana Gabriela também. Vamos começar falando assim. Vocês falam de onde? Qual o estado? Quantos graus estão aí? Porque tá todo mundo sofrendo com frio, né? Como é que vocês estão aí? Vocês falam de onde? Eu hoje estou falando de Goiânia, Goiás, terra do sertanejo. E aí, tá quantos graus aí? Como é que tá? Tá frio? Tá calor? Ó, tá frio, hein? Final de semana foi frio. Goiânia é assim, não pode... Deu 16 graus já é frio. Tá 16 mais ou menos aí, Laila? Tá mais ou menos isso, 16, 18. O final de semana chegou a 13. Eita, Caramba. hein? E Ana? Como é que tá aí, Ana? Oi, boa noite, pessoal. Aqui é a Ana, falando de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Tá frio também, acho que pegou todo mundo, né? Brasilzão aí fora. A gente tá com 20 graus. Tá bem friozinho, tá bem mais fresco. Geralmente tá na nossa casa dos 30 e lá vai cacetada. Legal. Deixa eu fazer uma Muito bom. verificação aqui. Pra você, Ana, tá 100% a live. Pra você também, Lara, pra mim tá 100% aqui. Para mim, Ah, 100%. Tá congelado? O pessoal tá falando que tá congelado aí. pois é, mas aí era pra O estar frio é congelado pra aqui em você. Goiânia, mas tá congelando é a live? Boa, Lara, boa, boa. Pois é, aqui tá ok. Vamos fazer uma verificação com o pessoal? Fernanda, Mirna, Flávio, todo mundo, Irene. Bom, Gabriel. Pessoal, coloca aqui. Congelou para vocês também? Então coloca assim, ó. Se tiver congelado para vocês, coloca que tá congelado. Se tiver normal, coloca normal aqui no chat. Me ajuda, deixa a gente saber, pra gente poder avançar junto esse negócio aqui. Ah lá, ó. Então, ó, lá em Itaocara, no Rio de Janeiro, Mirna falou que tá ok. Se Itaocara tá ok... Ah, não, então... A Mirna agora ficou, né? Eita. Gente, o pessoal que tá no chat, coloca aí, de onde que você fala e como é que tá a temperatura aí? Tá muito frio, tá calor? Peão Offshore, caramba, que bacana ser aqui, cara. Olha, Porto Seguro tá aqui com a gente, Lucas Barreto. Que legal. Alexandre falou que tá normal. Muito bem. Excelente noite para todos vocês. Eduardo, olha quem chegou? Pamela. Aí, Apá! papá! Epa! A aclamada Pamela. Acabamos Por de falar no favor. seu nome. Te esperamos, Pamela. Ansiosos. Todos estamos ansiosos. Pamela, a energia e a cobrança que tem aqui de você participar desse negócio, se você não participar, ó,
É grande. Tá até arriscado, hein, Pamela? Tem um risco alto nesse negócio aí. Tem. Risco sério, hein? Segundo Bom, convite das best friends dela. Se ela recusar o segundo convite, hein? É haja verdade. coração. Gente, vamos Influência, lá. influência. Bom, coloquem aí de onde que vocês falam, o pessoal do chat aí que está acompanhando, que está ouvindo a gente, vendo, tá? Essa live é construída todo mundo junto. Eu estou aqui só para poder apresentar, né, as belíssimas aqui, Laila, Ana Gabriela, que tiveram uma participação nobre, maravilhosa no ano passado e que por alguma razão que a gente ainda não sabe com clareza, mas vocês vão saber, elas decidiram estar novamente esse ano a bordo do Cruzeiro. Então, por quê? O que que acontece lá que é tão bom, que é tão importante, tão relevante, ao ponto de quem já foi entender que vai novamente, o que que isso gerou, né? Uma coisa é o Wilbert falar, o Wilbert é motivador, o Wilbert é inspirador, o Wilbert é sonhador, o Wilbert é um louco, não sei o que que ele é, mas quando vocês veem duas moças sensatas, experientes, profissionais, que não é, né, um louco como eu, aí fica mais legal, né, de conversar. Então, quero construir essa live junto com vocês, Wellington, Camila, Irene, Pamela, todo mundo. Coloca aqui no chat de onde vocês estão falando, como é que está a temperatura aí. Enquanto isso, eu quero aqui então apresentar a Laila e a Ana. E aí depois elas vão aí complementar, concluir essa apresentação delas e também dizer no olhar delas aí, né? Quem é o Wilbert, como é que foi o Cruzeiro para elas, a gente vai bater esse papo. Leandro Stolé é um grande gestor aí de qualidade de empresa de manutenção de aeronave e também, agora principalmente, né, no Inmetro, cara. Rapaz, o cara é grande. O Wellington fala de Portugal, Wellington. Rapaz, haja coração. Bom, eu vou começar assim, por ordem alfabética, né? Então vamos lá. Ana Gabriela Toledo é uma gestora, atua na coordenação ambiental de uma grande empresa de bioenergia, biocombustível. Bioenergia. Bioenergia. Pô, acertei, esquivei. De bioenergia, né? Tem várias outras formações, mas a mais latente, o approach comercial é a engenharia ambiental, né? Enfim, cheia de olhar para o futuro, criatividade, carisma, né? E esse olhar para o futuro coloca a Ana Gabriela sempre em eventos que conectam pessoas que estão buscando novas tendências, novos conhecimentos, para que esteja sempre um passo à frente. E é por isso que muitos dos nossos colegas admiram a Ana Gabriela aí, tá? Então está Ah, apresentado no que eu consigo enxergar. Então a galera deve estar puxando uma salva de palma aí. Seja bem-vinda, Aníssima. Show de bola. obrigada, meu Berti. É uma honra estar aqui com você. Obrigado pelo convite. Vamos junto nessa. Vamos lá. Agora eu vou apresentar a Laila e aí depois aí a Laila conclui e volta para a Ana. Nós vamos fazer esse negócio aqui. Laila. Pô, Laila, então assim, para começar, já vou soltar um spoiler aqui, né? Uma das, talvez a principal razão pela qual a Ana está aqui hoje é porque a Laila, como uma gestora experiente em segurança, né, que é uma colega de trabalho, inclusive de muito tempo, de longa data aí da Ana, a Laila já puxou a Ana para dentro desse ecossistema e dentro dessa experiência toda, né, de segurança, já com muita moral no mercado, a Laila vem, e não vem sozinha, vem puxando pessoas que têm grande valor, né? Participa do Cruzeiro ano passado, mostrando toda a bagagem que traz. E aí, Lara, eu queria que você complementasse essa apresentação dizendo qual é o segmento que você atua hoje, há quanto tempo, para a galera te conhecer, e aí a gente dá continuidade. Vamos lá. Obrigada aí pelo convite. Foi muito bom saber que você lembrou do meu nome ali para falar um pouquinho como foi a minha experiência, né, durante o cruzeiro. E eu atuo no ramo de alimentícios, né? Sempre atuei na área de segurança, tenho experiência aproximadamente de 16 anos na área aí, né? Então, sempre trabalhando com segurança, meio ambiente, tive a oportunidade de conhecer pessoas maravilhosas aí nesse tempo, uma delas foi a Ana, minha fiotinha, né? E várias outras pessoas que eu gostaria muito que estivesse aí
né, no cruzeiro junto com a gente, a Pamela, que está aqui nos assistindo também. E vou falar um pouquinho da minha experiência, como que foi. O Wilbert aí, né, que é o idealizador desse evento, que foi a pessoa, né, que trouxe aí essa ideia sensacional, né, que é o conhecimento, o network da área, aliado à diversão. Então, o navio, ele vai muito além, né, quando eu falei para as pessoas que eu ia fazer um cruzeiro, mas que eu ia também fazer um desenvolvimento, as pessoas, será que vai dar certo? E deu muito certo, né? Então, muito mérito aí, né, do Wilbert, que trouxe essa pegada muito legal aí de desenvolvimento, mas também de diversão. Acho que a gente precisa muito disso, né? Às vezes é algo sério, deixando muito claro que às vezes as pessoas falam assim, será que vai dar? Que é sério? Sim, é sério, é algo muito sério. As pessoas estão lá com um propósito, e um propósito sensacional, que é o network, é o conhecimento, porque a gente sai de lá diferente, a gente chega de uma forma e sai de lá de outra forma. Então, esse momento que é aliado ao desenvolvimento, à diversão e à troca, né? Eu acho que essa troca é a mais importante, troca de conhecimento, troca de experiência, é o que faz a diferença e que fez aí nesse projeto tão legal que é o Cruzeiro Mais Que Líder. Olá, Laila, Então, sem entregar tudo por enquanto, não pode. quando da primeira vez que você viu e ouviu falar sobre esse evento e tal, qual que era a tua ideia inicial? Não fala ainda o que aconteceu, como é que foi depois. Inicialmente, o que passou pela sua cabeça e por que você decidiu embarcar em algo completamente novo, desconhecido, inusitado? Só a parte inicial aí para a gente depois passar para a Ana. Eu sempre falei que eu gostaria muito de fazer um cruzeiro, né? Mas a minha visão de cruzeiro era totalmente diferente. E Qual aí que um era? dia ali, a minha expectativa de cruzeiro era totalmente diferente. Era um cruzeiro universitário, né? Ah, E quando você é jovem, para você tudo é festa. Mas de fato eu nunca imaginava estar a bordo de um cruzeiro, e principalmente com pessoas ali sensacionais, né? Vários nomes super legais, e principalmente falando daquilo que eu faço no dia a dia, né? Que é o cuidado com as pessoas. Então, é, foi diferente, foi inovador no quesito em que lá a gente estava dividindo toda a experiência, né? Cada um trazendo a sua vivência, cada um trazendo coisas diferentes, visões diferentes, e também trazendo algo que é importante no nosso dia a dia como profissional. Então, acho que o que fez a diferença foi justamente isso, esse misto de emoções que você sente lá. Primeiro, para mim, né, que estava a primeira vez numa viagem super diferente, né, que eu nunca tinha tido a oportunidade de ir. E aí eu aliei as duas coisas, né, o desenvolvimento e também a diversão também, e o momento que foi tão especial. Então, falando aí um pouquinho do que mais me trouxe essa visão de que foi bom, foi justamente isso. Esses dois momentos juntos. legal. Então, assim, ó, Ana, você tem o teu público, né? A galera do teu Instagram, os seus conhecidos, familiares, e no seu olhar, que para essas pessoas que são seus amigos, no seu olhar, me apresenta aí para tua galera, né? Quem é o Wilbert e tal, e qual foi a tua impressão inicial dessa ideia diferente sobre cruzeiro e tal, enfim. Bom, gente, inicialmente tudo começou com a viagem do ano. Qual que vai ser a minha viagem do ano? Sempre programa, adoro programação, acho que já da área, a gente acaba aplicando aí para a vida pessoal. Então, me programando, Laila fez o convite inusitado. Ana, tem um cruzeiro que você não está entendendo, é o cruzeiro. Bom, enfim, era tudo muito novo, a gente não tinha ideia do que poderia acontecer, e aí a gente fez o contato com o Wilbert, né? Então, o Wilbert foi extremamente claro, né, em como seria, como ele conduziria, quem estaria lá dentro, né?
quem eram os palestrantes, enfim, apresentou para a gente toda a escala, né? A programação, vamos dizer assim, de horários com começo, meio e fim, e que esse começo, meio e fim, acreditem, ele não existe, tá? É uma imersão que a gente faz lá dentro, de muita, assim, muita leveza e falando muito da nossa área, da nossa trajetória, o que a gente vem buscando. E aí, como ele disse, eu adoro inovação, adoro novidade. E estar no meio de pessoas que estão também buscando isso, né? E nada mais é do que lá a gente trazer aí um pouquinho do que cada um faz. Então, eu sou da área ambiental, né? Eu sou especialista na área ambiental, mas eu tenho aí a engenharia de segurança do trabalho, onde, por vezes e diversas vezes, eu estou envolvida, principalmente pelos acidentes que podem acontecer oriundos dos trabalhos, né? Das atividades aí que a gente vai elencar. Então, o Cruzeiro ele veio com essa virada de chave que foi simplesmente triunfante, maravilhosa. E para esse ano, muito mais, né? Então, assim, atrelado ao lazer, gente, tem muito, tem muito. Mesmo no lazer ali, a gente tá imerso. São as mesmas pessoas, são novas pessoas, porque a gente conhece a família dessas pessoas e conhece um pouquinho de onde elas estão vindo, o que elas estão esperando, e a gente conhece um lugar onde esse cruzeiro para e é tudo muito bom. Então, assim, a hora que assim, vai para os últimos dias, você fala, é sério que tá acabando? E passa Mas o muito mais rápido. gostoso é isso, tá? A gente, esse contato aqui que a gente está fazendo hoje, que vocês estão vendo, ele é muito real no dia a dia. Isso Verdade. acontece, eu tenho Laila como, né, minha parceira aí, começou no trabalho e a gente se trouxe para a vida. O Wilbert foi do cruzeiro profissional e hoje também aí tá para a vida, que a gente troca as várias figurinhas. Então é isso que acontece lá dentro, tá? Essa imersão de pessoas, de conversas, de crescimento, de conhecimento. É fantástico. Eu não vejo a hora que chega. Pois é, assim, eu vou puxar um pouquinho de vocês, né? Que a gente teve essa conexão a bordo. Olha que bacana, a gente se conheceu por conta de um evento, de um cruzeiro. E aí eu aprendo um pouco com a Laila no sentido de uma liderança implacável, né? Eu acho que a Laila carrega essa Exato. coisa da força, essa coisa da Exato. arrancada, né? De ser implacável. A Ana carrega essa coisa da estratégia, né? A coisa de como que a gente penetra ali numa solução de uma forma macia. Então, cada um tem um estilo, né? E aí eu quero fazer uma menção honrosa, né? A empresa que a Ana participa, que eu tenho aprendido um pouquinho, que é a cultura sangue verde, é isso? É isso Cara, que mesmo. negócio bacana demais. Então, assim, a gente acaba aprendendo, sugando um pouco da personalidade de cada um, da experiência de cada um, né? E das boas práticas que cada um está conectado. Então, Isso. isso acaba somando para todo mundo, né? Então, eu acredito que o que eu faço transborda no que a Laila, o que a Ana faz, e o contrário também está todo mundo crescendo muito, né? Repito, puxando um pouquinho da parte da personalidade, da persona do indivíduo, mas também de tudo que esse indivíduo está conectado. Tem a cultura sangue verde ali, tem o jeito, né? Eu curto muito o jeito, a Laila, onde ela chega para poder falar, resolver alguma coisa, tem uma arrancada, um negócio, ela vai carregando, arrastando todo mundo. Isso é muito legal. Né? Então eu falo, cara, que bacana esse atributo de liderança. Então, daqui a pouco eu estou dando um treinamento e eu vou e utilizo um pouco disso, né? O quanto que isso é bom. E isso é legal, né? Agora eu queria que vocês trouxessem um pouco o seguinte. A ideia do evento é um equilíbrio entre lazer, diversão, como vocês bem falaram, mas também a aquisição de conhecimentos específicos, raros, nobres, networking, conexão com pessoas, né, que têm ali uma mentalidade forte, uma experiência e tal. Eu queria que vocês começassem pela parte da diversão, do lazer, assim, ó. Vamos lá, Laila, fala assim, ó, uma ou duas coisas que você fez assim, que foi uau em 2024 e tal, o que você já conseguiu pesquisar para 2025? É um navio diferente, uma rota diferente, Búzios, né? Tudo bem, o pessoal da minha região aqui vai falar, não, Búzios estou acostumado. Mas, gente, lá ela é de Goiás, a Ana é de Ribeirão Preto, São Paulo, a Angelis é de Campo Mourão, no Paraná. A gente tá falando de Búzios, então É. respeita a nossa região. Mas vai lá, fala vocês, a parte da diversão, depois a gente falar para a parte dos maiores É, ganhos aí do evento. Vai lá. é. Vai ser a minha segunda vez em Búzios. Eu, particularmente, amei Búzios. Então, na hora que eu vi que era Búzios, falei, uhul! Adorei.
E falando da diversão, eu experimentei sensações, inclusive de uma festa que a gente julgou que não seria uma festa boa, que era a festa do silêncio lá. E na hora que a gente colocou o fone, foi sensacional. Foi, Sensacional. foi uma experiência que a gente nunca imaginava, né? Eu acho que o ambiente, né, do navio como um todo tem surpresas, então tem para todos os gostos, né? Tem uns restaurantes muito legais, a alimentação, e você dá para fazer muita coisa além do evento em si. Então, acho que é um ponto bastante legal que a agenda proporcionou isso, né? O momento de diversão, o momento de desenvolvimento, e foi um tempo muito bom para ambos. Eu acho que essa organização do cronograma para atender as duas necessidades foi super legal. Então, colocando uma pimentinha aí, né? Os eventos que tem no navio, sim, são eventos diferentes. E se você a gente saiu de uma festa, foi para uma boate, e aí depois antes disso a gente estava na melhor mesa do navio, que é a 229. Nossa, Então, sensacional. a mesa, quem olhar o meu Instagram vai ver aí, né, o que eu registrei. Foi um momento muito legal, em que você senta com as pessoas ali, e você conhece um pouquinho mais de cada pessoa, não só no âmbito profissional, mas também no pessoal, e acaba se tornando um jantar ali de troca de energia muito legal. Então, acho que só colocando um pouquinho do que foi a minha experiência, né, falando da diversão. Então, foi esses 3 momentos dessa festa que a gente julgou ser, como assim, uma festa em silêncio? Tem cabimento. E aí, quando você entra e coloca o fone, muda, né? Os ambientes que a gente está, uma hora a gente está num bar, num restaurante, depois vai para uma boate. Então é super legal. Olá, lá, legal a festa do silêncio, que eu lembro de uma postagem do Álvaro, o Álvaro alucinado. Eu falei, gente, a festa do silêncio, tá todo mundo. Aí você falando agora, a Ana aqui trazendo isso. Eu lembro que a Ai, como é que é? A A Moana. Udina. Nossa, a Udina postou um monte de coisa sobre a festa do silêncio também. Falei, gente, cara, que legal a maneira com que cada um reagiu. Mas, Ana, e aí? Como é que foi essa parte da diversão, assim? O que que mais você consegue lembrar que te marcou? Bom, a Laila falou bastante, assim, acho que ela conseguiu sintetizar muito bem. É exatamente isso, né? Você tem tudo atrelado num lugar só e você fala, cara, mas é um navio, eu vou ficar embarcada, sei lá, 4 dias presa nesse lugar, de que jeito? O que eu vou fazer lá dentro, né? Gente, tem coisas para se fazer todos os dias, sim, variadas, diferentes. Tem shopping, tem teatro, tem cafeteria, tem sorveteria. Então, assim, a gente fazia de Academia. tudo um pouco. Inclusive, antes de entrar para as palestras, a gente passava na cafeteria, tomava um belíssimo Café. cappuccino e ia para o encontro. Então, assim, ficava muito gostoso, né? Tudo, tudo. O lugar é muito lindo. Todos os lugares, para qualquer ambiente que você olhe, é maravilhoso. Então, você se empolga de se arrumar, de ficar encantadora para as fotos, que o lugar vai ajudar também. Então, assim, eu nunca tinha ido, adoro coisas que são novidades, né? Agora a gente está indo para um outro cruzeiro que despertou muito a minha curiosidade dessa vez para ir, confesso. É, e a gente está indo para outra rota também. Então, assim, a anterior foi mara, não tenho do que falar, e agora eu estou super ansiosa por essa. E assim, vocês já viram a sala onde vai acontecer o evento? Eu Não, ainda não. Ó, como que consegue superar a sala do ano passado, com aquele lustre gigantesco no meio ali, maravilha. maravilhoso? Mas, gente, a sala onde vai acontecer o evento esse ano, a sala é uma experiência. A Nossa, sala. Vou só dar um spoiler para vocês. A ótimo. parede da sala, ela é toda o vidro transparente, é panorâmico. A gente vai Que ver, entende? legal. É na traseira do navio, a gente vai ver aquele navio indo embora, aquele rastro, Nossa, sabe? Então, assim, incrível. não é uma sala fechada, é uma sala de vidro transparente mostrando todo o panorama da navegação. Cara, assim, e a gente vai pegar o evento, o iniciozinho do cair do sol, né?
Então, assim, a gente vai pegar o iniciozinho da noite. Então, a gente pega a parte da tarde. Vai ser um negócio, até para administrar o próprio evento que está acontecendo, talvez, dependendo do show da natureza, vai ser difícil. É Porque é verdade. muito linda, assim. A sala é uma coisa de... Quando eu vi as fotos, que eu analisei aquilo ali, eu falei, gente do céu, Como que assim? lugar. Que legal. Então, só a sala vai ser uma experiência muito superior ao ano passado. Que Que legal. bom. Bom, Só acho que vale lembrar aqui que mesmo no nosso treinamento ali de logo de entrada, né, de segurança e tudo mais, a gente fez uma análise crítica e foi maravilhosa. conta mais, conta mais. Uma análise crítica de se tinha bot para todo mundo, se os salva-vidas estavam, né, os equipamentos estavam bem instruídos, onde estavam as localizações de saída de emergência, se todo mundo ia ouvir a sirene, como que era esse aviso, o cartão de embarque, onde estavam as informações, que andar que você ficava, qual que era o teu bloco, gente, assim, é surreal, né? Porque a gente simplesmente estava fazendo o procedimento do navio, ok até aí, mas a gente foi um plus, foi um Exatamente. pouquinho a mais. Assim, avaliando a eficácia do briefing de segurança do próprio navio. Exato. Então, bom, Sensacional. estilo mais que líder de ser. Quem já fez a formação sabe exatamente como que é, né? Nos primeiros 30 minutos tem um negócio muito forte, não vou falar muito aqui, né? Mas assim, bacana demais. E agora para poder retomar, falamos um pouco da parte da diversão, e tal. E aí quando a gente vem para a parte da experiência, de conhecimento, do conteúdo, algo que possa ter elevado o nível intelectual ou de carreira de vocês. Bom, nós tivemos ano passado 6 palestras. A gente teve a Iraci falando de neurodiversidade, trazendo um assunto muito novo, né, para o SSMA. Acho que não me recordo de nunca ter visto neurodiversidade em eventos de SSMA, né? Então a gente trouxe com risco de não fazer algum sentido e fez todo o sentido, né? A gente trouxe, poxa, não tem nem o que falar, Patrícia Mantovani falando de desafios da alta gestão, um assunto extremamente necessário. Se a gente tiver 5, 6 palestras da Patrícia Mantovani falando sobre a mesma coisa, eu acho que ainda é pouco se comparado ao tamanho da necessidade desse tema, o quanto que a gente precisa saber disso. A gente teve o Álvaro Domingues falando do sistema de gestão de qualidade das normas, né? Ele tem lá o segmento Descomplicando a Norma, que eu já participei do podcast presencial com ele, em Macaé, no Rio. Então, a gente teve, foi a palestra técnica, né? Foi a do Álvaro. Tivemos o Alexandre Schitzler falando de Coaching for Safety, como que conecta pessoas, como que engaja, tudo mais. Tivemos o Jean Zambon trazendo um case prático, as recomendações práticas, como é que a gente guia de operação, né? Então, o sonho da segurança, né? Ter alguém de operação falando de segurança, vivendo segurança e mostrando como é que faz na prática. E tivemos o Wilbert falando sobre segurança como um propósito. Nada técnico, nada normativo, mas o que levou, por exemplo, até o próprio evento do Cruzeiro, né? Que talvez, se fosse por um viés meramente técnico, regulatório, normativo, não existiria. Mas esse fator humano, segurança como um propósito, chegou no nível de um Cruzeiro. Então, o que está por trás disso tudo? Foi uma palestra muito difícil para mim, mas, bom, e aí, fazendo esse apanhado, só para poder lembrar vocês e também informar que o público está nos ouvindo, vamos lá. O que mais marcou vocês, assim, tipo, dentro do evento em si? Uma coisa, duas coisas e tal? Bom, vamos lá. Fala só um pouquinho. Euler Patrick. Euler foi meu gestor dentro da Petrobras, nas navegações, operações submarinas da Petrobras em Macaé. Euler, cara, você tem que estar com a gente nesse cruzeiro, Euler. Nada a ver com plataforma aí, cara. Euler, tô te convidando, vou te mandar uma mensagem no WhatsApp. Cara, esse cara é fera, 100%. Pode falar aí, gente. Euler, vamos lá, junto com a gente, hein? Por favor, você não vai se arrepender. Vai trazer vários insights É, aí dessa plataforma pra gente. olha, três, eu acho que você falou nomes aí que fizeram toda a diferença, né, junto com a gente, mas teve três deles aí que me marcou muito. Acho que a visão do Zambon foi excelente, é tudo que a gente mais espera, é ter uma pessoa, né, de operações focada, com um olhar de cuidado, e ele trouxe muito isso, e é perceptível
né? Ele traz uma história muito legal de que o trabalho que ele fez levou ele a outro patamar e justamente com viés olhando para a segurança, né, e meio ambiente. O Álvaro também trouxe de forma muito, muito genial, né, a questão técnica. Eu, particularmente, já seguia o Álvaro aí nas redes, né? Tem uma admiração muito legal por ele. Então, ele trouxe algo, a vivência que ele tem, que é muito diferente, que vem do industrial, alimentos, o básico ali, ele traz algo diferente, inovador. Tive a oportunidade de conversar com ele em Ilha Grande ali, e foi muito legal. Ele me trouxe vários vieses legais. A Iraci, não tem nem o que falar, né? Tanto na palestra dela, quanto na mesa, em que ela Nossa, traz uma visão sensacional. leve. Ela fez parte da nossa mesa, né? Que Então ser ela humano, né? traz e ela dividiu ali momentos de uma visão, né, super legal sobre o olhar pelo próximo, o respeito, principalmente, né, por aquilo que as pessoas. Só um pouquinho. Vocês pegaram aqui o que a Laila falou? Além da palestra da Iraci, a Iraci estava na mesa de jantar todos os dias, batendo um papo direto. É esse nível de evento que a gente está falando. A acessibilidade dessa galera, a profundidade da conexão, a qualidade dos papos. Sensacional esse detalhe que a Lara falou. Desculpa, Lara, pode continuar. E a alegria da Patrícia, né? A Patrícia, a Transbordante. alegria e a empolgação da Patrícia Mantovani é sensacional, né? Ela consegue trazer, né, essa diversão com a seriedade, né, da carreira que ela tem, do currículo que ela tem. Eu também já estive com a Patrícia Mantovani em outros momentos, né? Falando um pouquinho, né, de uma visão de mulheres. Então, ela traz muito esse viés da experiência, da diversão, do técnico também. Então, acho que essas 4 pessoas aí, durante os momentos de fala, me remeteram a esse sentimento muito bom ali, dessa mistura, né? Cada um com a sua experiência, com a sua vivência, com o seu código de atividade diferente, mas que no final a gente sabe que é muito sobre cuidado com as pessoas, com cuidado com o meio ambiente, e é isso que faz, né, esse momento ali que a gente para falar de coisas tão importantes e tão sérias, mas que não necessariamente é travado, né? Aquele negócio calculado, e sim esse momento de descontração. Acho que um ponto bastante importante é que a gente tem momento de fala, então é uma divisão ali, tem os palestrantes, mas em vários momentos a gente traz uma visão, faz perguntas. Eu acho que isso faz com que seja mais leve e que se torne ainda mais relevante para a gente de interagir ali com o palestrante, tanto na hora do evento quanto fora do evento, nos momentos de descontração, e que acaba em algum momento a gente falando ali, dividindo experiência. Caramba, não. A Laila, ela não falou. A Laila deu uma. Não, de verdade. A forma que você qualificou isso agora, nem eu acho que eu olhei o evento do tamanho que você. Ai, Cara, você deu uma Gilbert. palestra agora, não, de verdade. Ah, Poxa, da hora, legal. Muito bom, muito Parabéns aí, bom. Laila, pela tua fala. Ana, e aí, Ana, pra você, como é que foi esse negócio do evento lá? A parte mais conhecimento, a parte mais palestra e tal, workshop? Bom, lá ela falou grandes nomes aí, eu tenho que concordar com ela que foram realmente experiências maravilhosas, eles trouxeram bastante a realidade do dia a dia, e eu acho que é isso, né, pessoal? Apesar de ter muita coisa boa, de ser um evento maravilhoso, poxa, o que que eu posso trazer para minha vida, né? O que que eu vou fazer daqui em diante diferente, né? Então, acho que a saúde mental foi falada muito em evidência, né? Que a gente precisa se cuidar para poder se permitir, para conseguir cuidar dos outros, né? Se permitir ser cuidado para poder cuidar dos outros. Isso foi uma fala, acho que unânime ali de todos eles, né? O trabalho está aí, ele exige, a nossa área ela é extremamente consciente dos riscos, a gente sabe dos riscos que ela oferece. Pode vir se a dar alguma, né, algum desfecho aí nesse meio. Então, de que forma que a gente conduz?
qual que é o melhor caminho para pegar, para seguir, né? Antecipando, quais são as medidas que antecedem o risco, de que forma que eu posso seguir com isso? Então, acho que ouvir, sentir, humanizar tudo isso foram uma das palavras e que eles trouxeram com tanta maestria, que ficou claro os procedimentos que a gente pode aplicar no nosso dia a dia, né? Então a gente falou de RASOP, e aí, pessoal, a gente fala de coisa séria de verdade lá também, viu? Então a gente fala de RASOP, a gente fala de análise crítica, a gente fala de ir para campo, e como é que a gente faz as abordagens, e como que a gente ouve tudo isso e depois repassa. Então, putz, é como a gente vai falando, né? É um MBA. Acho que o que a Iraci falou é um MBA reduzido, e é isso mesmo. Então, tem as partes felizes, inúmeras, acho que todo o tempo. Mas essa parte séria, ela vem com muito conteúdo, ela vem com bastante riqueza de fatos vividos, vivenciados, superados, que aí serve de vivência para a gente também, muitas vezes. Será que eu estou no caminho certo? Será que é isso mesmo? Será que o que eu estou fazendo faz sentido? E aí você ouve que não é só você, né? Não é só você. Todos ali têm as suas dificuldades, tiveram, estão passando. E a Patrícia, acho legal que ela traz bastante essa coisa da mulher no mercado, né? Sem feminismo, sem nada disso, né? Mas como que a mulher é vista e como que a gente pode fazer essa presença dentro das empresas, né? De que forma bonita que isso pode ser aplicada numa forma de equalidade, né? Uma coisa de igual para igual, né? Tanto o homem tem a sua fala que é extremamente importante, quanto a mulher, independente disso, são profissionais extremamente qualificados e devem ter as devidas atenções. Então, Hilbert, maravilhoso. Eu imagino que esse ano aí, com essas novidades que você vem trazendo, vai enriquecer ainda muito mais, muito mais. Esse ano nós temos algumas pessoas de experiência internacional, né, a bordo do Cruzeiro. Dessas pessoas, nós temos 2 palestrantes, né? A Ana Victoria Bricenho tem experiência de gestão, de cultura de segurança, de neurociência, neuromarketing, endomarketing para cultura de segurança. Essa experiência dela é internacional e ela é palestrante, né? Ela já fez aqui a live, já está no meu feed. Quem não assistiu a live da palestrante Ana Victoria Bricenho, já está aqui no meu feed, procura lá. E na segunda-feira que vem, na verdade, segunda ou terça-feira, eu vou postar aqui essa semana. A segunda ou terça-feira agora da semana que vem, nós teremos o Mark Grandchamps. Ele também, uma carreira Latam, né, pelo menos. Foi um grande gestor de uma das maiores companhias do mundo, do segmento. Tá? Gigantesca a experiência. Então, vai estar aqui na semana que vem. Então, a live é com ele na semana que vem. E assim, baita experiência, né? Mas também temos colegas que esse ano não são palestrantes, mas estão a bordo, como a Ana Lucila, né? Como o Ivan Rigoletto, e tem mais alguns que têm experiência, inclusive, internacional. Então, imagina o seguinte, como a Ana acabou de falar agora, né? A Ana Gabriela falou assim, será que o que a gente está fazendo é a melhor maneira de fazer? Então, quando a gente conversa com pessoas que já rodaram culturas diferentes, países diferentes, metodologias diferentes, conhecimentos universitários em países diferentes, será que não tem um modo mais eficiente, mais rápido de nós chegarmos no resultado que a gente está trabalhando tanto aqui, né? Porque às vezes a gente vem com um modus operandi um pouco viciado da companhia que a gente está. Mas quando a gente conversa com alguém que traz um conhecimento de fora e que de repente aplica num método mais simples, mais rápido, mais eficiente, tudo mais, a gente está ganhando muito em tempo, em eficiência. Então, é legal vocês saberem disso, tá? Que ganhamos também uma nova, um upgrade. Eu falei da sala, né? Falei da sala. Também agora tem um upgrade em relação à própria estrutura de conteúdos em si, né? Eu fui ali também já provocado para trazer um conteúdo mais metodológico, técnico, né? E vou trazer isso esse ano. Basicamente, o Mais Que Líder está sendo uma solução talvez mais implacável do Brasil para engajar e protagonizar uma operação em segurança. Por quê? Qual que é a base metodológica? Qual é a base técnica agora, né? Então, vou trazer isso esse ano. Então, vai ser um negócio fantástico, né? Bom, muito bem. Agora sim, ó. A gente, a hora, né? Passa muito rápido. Então, vamos lá. O que eu queria saber de vocês? Qual que é o maior propósito de vocês esse ano?
E para todo mundo que está aqui ouvindo, assistindo, seja de segurança ou de liderança e tal, o que vocês acham que esse evento pode resolver para essas pessoas? Com duas E aí, perguntas em uma. e aí, falando de propósito, né? Meu propósito é aumentar ainda, né? Mas o network aí, network de qualidade, não é só ter network por ter, eu acho que esse é o ponto mais importante. O conhecimento, a divisão ali, né? É tanto adquirir quanto também levar aquilo, né? Apesar de estar no meio aí da nata, quando eu falo de SMA. São excelentes profissionais. Você falou alguns nomes aí que eu sigo nas redes atualmente, sou fã. Então, aí você chega no lugar e você fala, nossa, olha com quem que eu tô e tal. Eu acho que. E fazer esse momento de descontração, escutar as histórias, eu acho que é um ponto, é um propósito que eu tenho. A gente sempre vai estar aprendendo, a gente pode viver 70 anos, né? Trabalhar em vários ramos, fazer vários cursos, mas não tem nada melhor e mais gratificante do que dividir e também levar consigo mesma o conhecimento adquirido durante uma roda de conversa. Existem rodas de conversa que valem mais do que vários Cursos. cursos, então acho Verdade. que é, essa divisão e essa troca, o meu propósito é justamente adquirir ainda mais experiência durante essa troca, durante esses momentos que a gente vai viver lá. Então, o E, meu e, propósito é esse. e o que você acha que todo esse contexto do evento, que é a estrutura de conteúdo com o workshop corporativo, essa conexão que você consegue conversar com todos e com os palestrantes e com os colegas que são igualmente experientes ali, e com mais toda a parte até emocional que essa experiência toda ela gera, o que você acha que o evento pode entregar de valor e resolver até para as pessoas que vão estar a bordo, Laila? Eu acho que entregar o valor maior ali é justamente esse propósito, né? De conexão, né? De estar ali junto, da divisão de conhecimento e também divisão daquilo que a gente passa no dia a dia, porque às vezes a gente acha que a grama do vizinho é sempre mais verde, né? E quando a gente vai lá, a gente sabe que todo mundo passa, talvez por momentos diferentes, mas que todo mundo passa ali e que existem formas, né, de se sair, de fazer diferente e ter uma experiência diferente legal. Acho que o que as pessoas que estarão lá, eu tenho certeza que muita gente, né, além de nós que já foi, que vai pela primeira vez, vai ter muito isso, né? Essa conexão, né? Essa experiência diferente. Eu acho que o nome, o diferente, já é a partir do momento que você chega, né? Já é diferente. Então, acho que é uma excelente oportunidade para a gente navegar em outros caminhos, em outros momentos, em outros direcionamentos. Eu acho que é isso. Legal, obrigado, Laila. E aí, Ana, assim, é, qual foi a maior marca nesse sentido, né? Que você acredita que de repente vai gerar para as pessoas? O que esse evento vai solucionar para as pessoas que ele pode resolver, né? E qual que é o teu propósito esse ano, por tudo que você viveu e está vendo de movimento para esse ano? Bom, para as pessoas é muita interação, muita mesmo. Então, assim, conhecimento absurdo. A gente ali no meio, até cursos de inglês, a gente falou, teve oportunidade de ter desconto. Teve um cara que contou a história dele, então assim, é muito transformador. Eu acho que essa é a palavra, tá? É transformador. Você tanto absorve quanto você também consegue falar de você, trocar as informações de você e entender que você está caminhando no seu tempo, na sua velocidade, é, em busca do correto, do certo, do melhor a se fazer, né? Ali acho que a gente vem com esse propósito, né? Como eu posso fazer melhor? Como que eu posso fazer talvez de forma diferente, mas que seja mais impactante, que mais pessoas consigam se impactar com a forma de trabalhar? E o que eu espero para esse ano é muita inovação, muita coisa diferente,
muito mais conhecimento, quero esse pessoal novo, conversar com eles, fazer aí a nossa troca de network, de conhecimento, que nada mais é do que isso. E claro, gente, o momento que a gente está falando muito de conexão, de trabalho, tal, que a gente vai falar, só que é tão leve, que a gente brinca, né? Assim, em qualquer momento que a gente está, a gente brinca dessa situação, dessa nossa área que é tão séria, tá? Tão comprometida com o que faz. Então é tudo muito leve. A gente vai nessa entoada gostosa, absorvendo muito e transferindo também muita coisa. Pois é, em 2006 eu tive meu primeiro contato com segurança, por estar dentro do universo da Petrobras. E até então, até 2019 ali mais ou menos, falar de segurança sempre foi muito tenso. Falar de segurança sempre foi meio chato, né? Sempre foi aquele mal necessário. Eu era de operações, né? Então, aí respondendo para o pessoal aí, e quem não é, eu não sou técnico de segurança, não sou engenheiro de segurança, eu também não sou. Eu venho da área de operações, eu venho da área da logística e tal. Agora, exatamente por isso, Cruzeiro, porque eu visualizei, descobri, vivo hoje a segurança como um fator de inteligência. Eu costumo dizer que hoje eu só faço saúde e segurança porque saúde e segurança é essencial para a vida. Imagine a sua vida sem saúde. Qual é a graça que tem? Mesmo que você tenha dinheiro, né? E se você não tiver segurança, nem as próprias viagens você consegue fazer. Então, de forma geral, saúde e segurança é essencial para a vida. É por isso que eu faço antes do trabalho e depois do trabalho também, e não só faço saúde e segurança no trabalho. Então, tornou-se um assunto, pelo menos na filosofia Mais Que Líder, tornou-se um assunto leve, tornou-se um assunto muito sério, claro, mas de uma forma inteligente, de uma forma leve, de uma forma que funciona de maneira habitual. E por que não a gente provar isso num lugar como esse, numa experiência como essa no Cruzeiro? Então, inicialmente, e foi uma loucura e que eu ouvi vocês duas falando aqui, assim como a Ana também falou, a Iraci falou e tal. E toda semana nós teremos live aqui de palestrantes e participantes. Só mostra o quanto que eu acho que o segmento estava precisando disso, né? De uma maneira leve, prazerosa, disruptiva, moderna, inovadora e até gostosa de falar. Porque quem é que não precisa de ser inteligente em segurança, né? E em hábitos saudáveis e tudo mais. Então, fera demais. Estamos aí. Cruzeiro Mais Querido 2025, você precisa estar lá. Uma experiência inigualável. Esse ano não vai ser nem tão assim parecido com o ano passado. O ano passado foi aquele ponto. Esse ano vai ser assim e é inigualável mesmo, tá? Já chamei aqui diretamente o Euler Patrick. Edson, você precisa estar lá, tá? Márcio Brian, você precisa estar lá. Vocês são os caras assim, bicho, vocês precisam estar lá. Já estou aqui convidando. E inspirado nisso, eu quero saber o seguinte. Laila, quem você, assim, pensa, cara, essa pessoa precisa estar lá comigo. Não vale a Pamela. Tem que ser uma pessoa diferente. Essa daí, ela tem que estar lá. Ela, ela não tem nem opção de não estar lá. A Pam tem que estar lá. Mas, falando um pouquinho, eu, inclusive, estou levando uma parceira, né, que não é da área, mas vai ser extremamente importante. Ela vai estar comigo lá e com a Ana, que hoje é a minha parceira de... Eu costumo dizer que é minha casca de bala, que é a Lorena. Ela Legal. trabalha com a parte contábil, mas ela já vai estar lá com a gente. Mas deixa eu pensar aqui outros nomes que são extremamente importantes e que são necessários. Para mim, eu queria levar todo mundo, né? Para mim, todo mundo tem que estar aqui. Mas um nome que eu gostaria que estivesse lá era a Rafaela. Então, não sei se Legal. ela está aqui me assistindo, mas eu já, inclusive, falei o nome dela também lá no evento e reforço aqui novamente. Fera. Ó, depois você vai sair a live aqui no feed, aí você marca ela aqui para ela ver que você mencionou ela. Tá bom, então. Ideilson é um grande guardião, cara, obrigado. Ele colocou meu mestre. Obrigado aí, cara, pela honra. Parabéns a você também, cara, por ser um protagonista onde você tá. Fera demais. Ana, além da Pamela,
quem você pensa assim, não, cara, essa pessoa tinha que estar vivendo tudo isso, não tem como, essa pessoa tem calibre, merece estar lá, precisa estar lá, quem? É a Renata Azevedo. Olha A só, Rê, conhecem? ela é Renata, sensacional, tem que sensacional. Ela é falar gente como mesmo. a gente. Ela trabalha no Porto, na área ambiental. Então, Uau! hoje ela é coordenadora, gestora, né? Sensacional, excelente profissional. Excelente, excelente. Ela tem muito para agregar para nós, ela tem muita dinâmica, muita vontade, extremamente solícita, faz acontecer, não mede esforços para isso, faz o que precisa de contatos e mais contatos. É. E ela é uma pessoa que tem a cara do nosso Cruzeiro Mais Que Líder, com certeza. E ela já está em contato com a Fernanda, já está em Aê! contato, Legal. assim. E aí, galera, olha só, para todo mundo que tá ouvindo a gente aqui, agora tem uma notícia boa e uma notícia ruim. Qual que vocês querem primeiro? Coloca aqui no chat aqui, ó. Eu tenho uma notícia boa para vocês, mas tem uma notícia ruim também. Eu vou dar as duas notícias. Quero saber qual que vocês querem primeiro. Coloca no chat aqui para eu saber. Beleza? Então, vamos lá. Ana Letícia Weber, olha só. Ana, você precisa também estar no Cruzeiro com a gente, né? Ana foi mais que líder agora, dia 14 de junho, né? Foi um negócio de doido em Petrópolis. Ana, você tem que estar no Cruzeiro mais que líder com a gente, tá? Bom, muito bem. Cadê o pessoal? Quero saber aqui, ó, qual notícia eu dou primeiro, notícia boa ou notícia ruim? Enquanto o pessoal vai comentando aqui, eu vou ver o comentário de cada um. Vamos fazer a pergunta final. Bom, quando você se vê hoje, a bordo de um cruzeiro, vivendo tudo isso que o cruzeiro traz pra gente, de qual história você se lembra, assim, que foi difícil, que talvez naquele momento você nunca se imaginou que um dia você estaria celebrando a sua carreira, as suas superações a bordo de um cruzeiro? Eu queria saber qual que foi a sua história de superação mais forte aí, Laila. Eu acho que é a minha carreira. Eu sou técnica, né? Então, passei durante 10 anos como técnica de segurança, iniciei minha carreira, né, em indústria, é, vim de posição júnior, né, técnica júnior, até fui para a posição de sênior, atualmente estou como coordenadora. Então, quando eu olho para trás, né, e fico imaginando ali uma técnica que trabalhava em turno, né, que vivia aquele mundinho aqui em Goiás, Goiânia, Goiás, através do meu trabalho, do esforço, né, diário, né, que é árduo nosso, fui crescendo, fiz faculdade, pós-graduação, MBA, e aí foi através disso, né, que eu tive a oportunidade em algum momento de falar assim, nossa, vou estar no cruzeiro, fazendo parte ali no meio de pessoas super legais, importantes, reconhecidas, com uma experiência sensacional. Então, acho que olhar para trás e ver, né, que eu vim de lado, né, do técnico mesmo, e atualmente ter a oportunidade de estar num evento como esse, no meio de pessoas que fazem a diferença em empresas gigantescas e ramos de negócio totalmente diferente do meu, que remete a esse sentimento que vale a pena, no final a conta fecha, dá certo, é árduo, difícil, doloroso. Eu sei o quanto eu sofro, escuto muito isso. Nossa, Laila, você sofre, o quanto você sofre para fazer aquilo que as empresas contratam a gente para fazer, né? Então, acho que resumo é isso. É olhar para trás e ver que valeu a pena. É um caminho, como falei, são 16 anos eu fazendo isso. Passa rápido, e olha que eu sou novinha, hein? Comecei cedo. E e é isso, acho que é esse o sentimento que eu tenho. Gratidão pelo caminho percorrido, foi esse caminho que me fez crescer e evoluir. Eu sei que eu tenho muito ainda a evoluir, crescer e desenvolver como pessoa, como profissional, mas é que esse caminho que fez a diferença. Legal. Obrigado por compartilhar aí. Bom, eu falei que ia ter uma notícia boa e uma notícia ruim e pedi para o pessoal escolher. O pessoal escolheu primeiro a notícia boa. Então, a Ana vai falar agora aqui. Quando a Ana concluir, eu vou trazer uma notícia boa para você e vou trazer uma notícia ruim e haja coração. E Ana, abre o coração. e aí, Ana, assim, a bordo de um cruzeiro,
né? Quando você olha para trás, qual a história que você traz pra gente que é forte? Fala, cara, e hoje tá a bordo de um cruzeiro, assim, lembrar de tudo que eu passei, eu mereço estar lá. Ai, gente, tem história, hein? Ixi, maravilha. Bom, eu era vendedora de loja, né? De boutique aí, vendia Boutique. roupas variadas. E Caraca. sempre tive comigo que a gente não tinha dois planetas para viver. Não tinha um plano no planeta B. Para onde que a gente ia, né? Com tanto carro, eu via muita gente de carro, e depois eu via muita gente comprando roupa desenfreadamente nessa loja. Eu falava, meu Deus, para onde que vai, né? Será que tem doação? Será que na época a gente era muito antigo, né? Eu sou formada há 16 anos, então imagina. Nessa época não tinha tanto brechó, hoje tem brechó chique, tem umas coisas super inusitadas que eu aprovo horrores. Então, sempre tive isso, né? Eu tive bolsa da faculdade, estudei, fui indo, teve a primeira empresa que me abriu as portas, fiz acontecer, e aí as empresas, né, sempre fomentando, Ana, eu sou bióloga, tá? De formação, a minha primeira formação eu sou bióloga. E aí, nesse mercado que a gente está, que é das empresas, né, multinacionais, usinas, mercados de fazendas, produção, eu precisava fazer engenharia. Então, eu fui para o mercado aí de engenharia, fiz a engenharia de ambiental. Nessa trajetória, né, tem muito viés, absurdamente o viés aí com segurança. Fui fazer engenharia de segurança do trabalho, para fomentar, para agregar tudo isso e para fazer acontecer no meu dia a dia também, como protagonista, né, das histórias que a gente vem aí trajando, né, nas empresas. Então, quando eu me vejo a bordo, né, de um cruzeiro com pessoas tão incríveis e fantásticas assim, é uma gratificação enorme, né, de tudo que a gente se propõe de fato a fazer. Eu acho que entre o sim e o querer existe um abismo absurdo. Eu sabia que eu tinha que fazer faculdade, era um sim, mas eu queria muito, muito, demais. Então, tudo isso mudou a minha trajetória. Então, eu fui atrás, eu queria que as coisas acontecessem, eu queria crescer, eu queria aprender, né? E continuo, tá? Então, isso hoje, esse fomento em mim, ele é até hoje. Quanto mais novidade tiver, quanto mais diferente for, mais interessado eu vou estar. Então, é o que resume. Olha que forte isso. Isso é provocativo. Entre o sim e o querer tem um abismo muito grande. Agora, assim como a Laila tem uma história técnica, plantão, turno, 16 anos ralando, coisa e tal. Eu já trabalhei virando noite também, coisa e tal. A Ana veio de loja, esse negócio todo. Bom, cada um que está aqui, Poliene, Angelis, Denilson, Pamela, Ana Letícia, essa galera toda, Deil, todo mundo que está aqui também tem uma história. Agora, se eu perguntar assim, ó, quem é que quer viver isso tudo a bordo de um cruzeiro? Acho que todo mundo quer, mas entre querer e o sim, tem um abismo. A pergunta que fica é: se você não definir o seu sim, se você não estabelecer uma ponte para passar por esse abismo, quem é que vai fazer isso no seu lugar? Então não adianta querer. Você precisa apertar o botão do sim e resolver isso. E olha só, eu vou aproveitar isso para dar a notícia boa. A notícia boa é que se você quiser apertar esse botão do sim, sair do querer. Querer todo mundo quer. Quem é que quer ganhar 1 milhão por mês? Todo mundo quer. É? Agora, o querer não traz para a gente resultado. Se você quiser fazer acontecer, se você disser sim para você, quiser estar nesse evento, você ainda consegue, porque a notícia boa é que a gente ainda tem algumas vagas. Nós já estamos no terceiro lote. Eu não posso garantir, mas me parece que o terceiro é o último lote. Então, as vagas estão acabando. Até porque quem define essa disponibilidade de vaga não é a Evolui Safety, não é o Wilbert, né? Então, se você quiser estar esse ano vivendo tudo isso, e é único, é inigualável, não tem, ano que vem, nem sabemos se a gente vai conseguir, porque a companhia de cruzeiro precisa aprovar o projeto, tá? Esse ano é tudo que nós temos. Então, se você quiser estabelecer o seu sim, a gente ainda consegue. Essa é a notícia boa. Mas a notícia ruim é que essas vagas estão esgotando.
tá? E um cruzeiro, um navio, 7 estrelas. Eu falo que é Las Vegas que navega, né? Um negócio desse, cada vez que o tempo vai passando, vai ficando com custo mais alto. Também não é a gente que estabelece isso, é a própria companhia de cruzeiro. E essa notícia é ruim. O momento mais econômico, mais inteligente de você estar a bordo do Cruzeiro Mais Feliz 2025 é agora, é hoje, né? E aí quem consegue as melhores condições é a Fernanda, que faz isso tudo e tal. Então me chama aqui no direct, manda mensagem para mim. Se você é amigo aí da Ana Gabriela, manda mensagem para ela. Se é amigo da Laila, manda mensagem para Laila. Seja no WhatsApp, seja no site evoluesafety.com, evoluesafety.com. Chama a nossa equipe lá, corre atrás para você garantir o teu sim e estar com a gente esse ano. Porque daqui a pouco ou não vai ter mais vaga, ou vai ficar com um custo um pouco maior, tá? E enfim, e aí você não vai conseguir estar com a gente. Bom, partiu, pois é, Pamela, agora. Por Esse é o favor. negócio. Oi, Ana? Por favor, senhorita Pamela, partiu. Pois é. Olha lá o que a Partiu com a Poliene, gente, né? olha o que a Poliene escreveu para você, ó. Ana, você é grandona. É isso aí. Ah, a Folha é uma querida, uma querida. Obrigada, meu amor. Trabalhamos juntas e foi uma troca gigantesca. A Folha é da área de segurança, saúde e segurança, e a gente trocou muitas figurinhas. Gratidão imensa por todo o conhecimento, viu? Legal. Então, assim, a Laila que deu uma desconectada, deve ter acontecido alguma inconsistência na internet lá. Ela deve voltar aí em algum momento. Deixa eu ver aqui. Bom, gente, e aí é isso, né? Então a notícia boa é: estabelecer o seu sim, dá tempo, corre atrás, já garante essa notícia boa. Ainda dá para você estar com a gente vendo tudo isso. E muito mais, porque eu não posso contar tudo aqui e tal. Já disse que a sala vai ser extraordinária. O hall de palestrantes, outros participantes que estão a bordo. E vai ter. Tem algumas novidades que a gente vai lançar ainda daqui a algumas semanas, tá? Então, essa é a notícia boa. E a notícia ruim é que logo, logo vai acabar essas vagas. E aí, se você procrastinou isso, se você procrastinou o seu sim, vai ser uma pena. Eu costumo dizer que de 7 a 10 de novembro existirão dois tipos de pessoas que estarão vivendo tudo isso e os que estarão tentando entender como é que é, tentando, só olhando aí pelos stories e tudo mais. Bom, mensagem final da Laila aí, a Laila voltou com a gente. Mensagem final, tá Voltei. acabando aqui o papo, né? Deu 9 horas e tal. Deixa a tua marca, Laila, do jeito que você achar mais legal, que a gente vai se despedir dessa galera com a notícia boa de que estabeleça o seu sim e esteja com a gente vendo tudo isso. Vai lá, Laila. Vamos lá, pessoal. Desculpa, acabei caindo aqui, mas eu acho que a mensagem que fica é: vamos juntos criar essas conexões, né? Fazer essa troca de conhecimento, de vivência, que é isso que vai fazer a diferença, né? Em você como pessoa, como profissional. A experiência é muito boa, tá? Então, aliar a diversão com o conhecimento é que faz dar esse gostinho de quero mais, vou de novo, né? Gostaria que todo mundo estivesse presente e levem as famílias também. Eu acho que é um ponto super legal. A gente teve várias pessoas que levaram as famílias e isso faz parte, né, do dia a dia. Às vezes pensa assim, como que eu vou deixar minha mãe, né, minha irmã, meus filhos? E, e você vai estar lá no seu momento, e eles juntos também. Eu acho que isso faz a diferença. Então, aproveitem a oportunidade. Exatamente, ó, Eu e aproveitando. a Ana já aproveitamos a nossa. E a Pan também, né? Poliene, aproveita. Por E assim, favor, gente, vamos. aproveitando, Ana, só antes de passar aqui, excelente ponto esse da Laila, né? O ano passado o pessoal levou filhos, levou sogro, sogra, levou irmãos, cunhado. É isso. Posso levar minha família? Claro! Claro, não só pode como deve. Mas eu vou ter tempo para curtir com eles, claro, mais tempo com eles do que dentro do evento. O evento são só 3 horas de um dia inteiro a bordo de um transatlântico, de um navio incrível. Quer ver? Laila, você conheceu o navio inteiro ano passado? Não consegui, Você mas conheceu, Ana? boa parte eu consegui. Mas não conheceu ele todo? Não, Eu todo também não. não. Você Teve conheceu ele parte todo, que eu Ana? não. Negativo. É muito grande, é muita coisa. É Não muita conhece. coisa.
Ó, D'Angelo, hoje, no Rio de Janeiro, ele que transporta os consultores da Evolui Safety. É uma empresa credenciada, né, para transportar os nossos consultores com segurança. Tá lá, tô querendo ir. D'Angelo, se você não for, bicho, só você não vai. Aqui, Ana, deixa sua marca. Vamos lá. Gente, é a viagem. Ano passado foi a viagem do ano. Essa também. Diz alguma coisa pra vocês? Só vá. Só vão e depois vocês me contem lá. Aí, Wilbert, você pode jogar aquele jargão. Ou seu dinheiro de volta. Mas aí com o Wilbert é essa, hein? Não, pior que dessa parte eu não posso, porque é MSC, né? Mas se fosse o mais querido, por exemplo, fosse treinamento, eu poderia. Mas olha só, É, gente. brincadeira, pessoal, brincadeiras à parte. Mas é a viagem do ano, tá? Novamente, vai pro Cruzeiro. E por tudo que vivenciei, tá? Eu falo que eu gosto muito de viajar porque agrega, de toda forma, você vai para um lugar que você nunca foi, então você tem uma cultura, comida, bebida, do lugar que é diferente. E para mim, além de ter tudo isso, que a gente está indo para um estado, né, do Brasil diferente, que é o Rio de Janeiro, que eu não conheço, a gente também tem atrelado aí o profissional e isso desperta um interesse muito maior no meu caso. Então eu estou indo, obviamente, pelo lazer que existe, mas o principal ali, o meu, é o profissional. Então, dentro do ano, o que eu fiz profissionalmente falando? Fui numa feira, fui num encontro, fui em alguma coisa? Fui sim. Fui em outros e estou indo agora no Cruzeiro Mais Que Líder novamente. Isso É aí. muito bom, vocês vão gostar. Assim, de verdade eu imaginei que a live ia ser muito boa, né? Não é um jargão, é de verdade, assim, superou muito, pelo menos para mim, o papo. Então, eu já queria deixar um parabéns aqui pela história de vocês, pela carreira de vocês, pelo que vocês representam hoje na empresa que vocês trabalham e para o segmento em si. Porque quando vocês escolhem estar num evento como esse e fazer o que vocês fazem, conversar como vocês conversam, vocês estão transbordando a carreira de vocês, não só para a empresa que contrata vocês, mas para o segmento. Porque as pessoas levam o conhecimento, a carreira de vocês, um pouco da personalidade de vocês, para o que eles fazem também. Então vocês estão transbordando. Então eu queria parabenizar aí, Laila, por isso tudo, tá? De verdade. Agradecer a confiança, tá? O ano passado vocês confiaram, vocês acreditaram no projeto. Claro, fico muito feliz de ter conseguido atender as expectativas, fazer com que valesse a pena o tempo, o investimento, isso é muito importante. De verdade, quero agradecer a confiança. Ana, mesma coisa, parabéns por tudo, Obrigada. obrigado por tudo, pela confiança, pela parceria, né? Não tem nem o que falar. E essa live aqui, poxa, assim, superou demais a minha expectativa, parabéns pela colocação de vocês, eu agradeço. Quero desejar a todos vocês uma excelente noite e com muita energia encerrar essa live, não é? Aí, ó. Muito bom. Beleza, gente? Excelente noite. Parabéns. Ó, quero ver geral printando aqui esse negócio e coloca lá, eu vou. Faz uma menção honrosa aqui. Vamos pra cima. Beleza? Roberta chegou aí, Felipe Rosa, todo mundo. Pamela, gente, ó, excelente noite pra vocês. Tchau, tchau. Valeu. Tchauzinho. Tchau, pessoal.